E aí pessoal, tudo bem com vocês? Período 2, a gente já viu as orações coordenadas, que é o período 1, e é necessário que eu te relembre, eu vou bater sempre nesse martelo. É necessário que você decore e crie uma listinha das orações coordenadas, das conjunções coordenadas. Faça uma lista no post-it de vocês e coloque na sua sala de estudo. Essas conjunções coordenadas é que vão ser a linha divisória do que é coordenada e subordinada. A NGB diz nos seus compêndios que as orações coordenadas são orações independentes. Balela! Basta que você decore esses conectores, os veja em atuação, como a gente viu na aula passada, e esse ponto de você saber qual é a conjunção para saber o que é coordenada e subordinada. As subordinadas, segundo a EGB, é uma oração que depende sintaticamente da outra. Outra balela. É necessário que você decore conjunções. É tanto que nessa aula aí das orações adverbiais, eu coloquei uma tabela aí com os principais conectores. É preciso que você passe a mão pro seu post-it, aqui é uma folha de caderno, porque são muitas, e você coloque lado a lado, coordenada e subordinada, e visualmente você vai decorando. É necessário também que você analise frase a frase e vá colocando na sua cabeça o valor que elas expressam. Cara, desse tanto de anos que eu trabalho com gramática, eu digo, esse é o meio mais efetivo. Tudo bem? Oficialmente, nós estamos começando o período composto por subordinação, que compreende 3 grupos: as orações substantivas, as adverbiais e as orações adjetivas. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar as orações o que, gente? Adverbiais. Orações adverbiais têm valor de quê? De um advérbio. Não é isso? É um advérbio oracional e toda oração adverbial tem valor de apenas um advérbio. Só que esse advérbio vai ter o quê? Um verbo dentro, por isso que se chama oracional. Você está vendo que o número 1 são as orações causais. Candidato, elas são as mais importantes e é por isso que eu quero que você decore todos os conectores causais. Estão aí em lista, ó. Na medida em que, haja vista, já que, uma vez que, tem mais, porque, visto que, por quanto, todos esses conectores aí têm que estar vívidos na cabeça de vocês. E antes, lembre-se, decorar a conjunção é muito eficiente, mas tire a prova, veja no contexto se realmente está passando aquele sentido da conjunção que você decorou. As conjunções causais, elas são as mais importantes do grupo, tá? As orações causais estabelecem a ideia de quê, pessoal? De causa. O próprio nome já te ajuda a perceber isso. Toda oração causal está diretamente ligada com uma de consequência. Só que na gramática você classifica aquela apenas a que tem um conector. Eu vou te mostrar aqui, veja. Já que e uma vez que, gente, são os 2 conectores mais famosos causais. Eles nunca poderão expressar outra coisa senão causa. Viu a expressão já que e uma vez que? Pode chamá-las de causais. Elas são exclusivas das causais. Mas eu não sou besta, eu vou verificar se realmente está passando a questão de causa. Veja, já que estamos sem dinheiro, gente, eu vou fazer um outro mecanismo. Eu vou circular os conectores e grifar as orações, que é melhor. Eu tenho que fazer esse treino, tá? Circula a conjunção e diz: já que estamos sem dinheiro, ficamos em casa. Já que é um conector causal, mas eu vou tirar a prova agora. É porque estamos sem dinheiro que ficamos em casa? Ou seja, o que motiva ficar em casa é o fato, é a causa de estar sem dinheiro? É.
Portanto, está sem dinheiro, provo que é uma relação de causa. Tudo isso aqui é um advérbio de causa que tem um verbo. Por isso que eu vou chamar de oração subordinada adverbial. Vitor, por que tu tá chamando de oração subordinada? Porque oração subordinada não interessa. Interessa nada. Saiba apenas que se eu tiver uma oração com valor de causa, você já ganha 3 classificações ao mesmo tempo. Não vá tentar entender o porquê. Você não está se formando em letras. Se você está se formando em letras, desculpe. Só que eu não vou te dar a razão, porque isso atrapalha um pouco. Eu teria que aprofundar o meu contexto aqui. Saiba, já que estamos sem dinheiro, é uma oração inteira com valor de causa, eu já tenho 3 aspectos garantidos. Oração subordinada adverbial. Ela vai ser adverbial de quê, pessoal? De causa. Por 2 razões. O conector já e uma vez que sempre transmitirão ideia de causa, beleza? E eu testei. Isso aqui tem sim uma ideia de causa. Se eu tenho uma oração subordinada, a outra eu não vou chamar de coordenada, eu vou chamar de quê? De OP. O que é OP? Oração que, gente? Principal. Oração principal. Beleza? Oração subordinada é subordinada porque depende da outra. Pronto, eu te disse. Beleza? Então é isso, gente. Próxima, outra coisa que interessante. Vocês estão vendo que essa é a única que tem vírgulas, né? É a única que tem vírgula. Note, ela tem vírgula porque o conector inicia a frase. A frase está na ordem inversa. Essa vírgula, se você quiser, você já pode colocar aí no material de vocês. A gente vai trabalhar em pontuação, tá? Que é as últimas aulas. Aliás, é a última aula. Coloque aí, ó. Deslocar, o quê? Deslocar, oração adverbial causal. Gente, na ordem direta que a gente vai ver lá em pontuação, eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. O adjunto adverbial, na ordem direta canônica, né, tem essa ordem de organizar a sintaxe, o advérbio fica no final da frase. Como eu trouxe para o início, houve a necessidade de marcar esse deslocamento com uma vírgula. É por isso que você está vendo aqui uma vírgula na oração que está anteposta. Já vai aprendendo aí essas regrinhas de vírgula, viu? Falou baixo uma vez que seus pais estavam dormindo. Falou baixo uma vez que, já que eu sei que é causal, mas eu vou verificar. Falou baixo porque seus pais estavam dormindo. Ou seja, a causa é os pais estar dormindo, que gerou uma consequência o quê? De falar baixo. Eu não estou sempre cortando antes do conector, né? Aqui eu não cortei antes do conector é porque está inverso. Falou baixo vai ser minha oração principal, oração subordinada adverbial, causal. Veja aqui a relação de causa. Olha o tamanho desse conector, uma vez que. Você reparou que não há vírgulas separando essas 2 orações. Por quê? Porque ela está na ordem direta. Essa é a ordem direta da frase. Beleza? Não comeu pizza porque está de regime. Você sabe que o conector é o porquê. E lembra que o porquê aparece também lá nas explicativas. A gente viu agora há pouco na aula anterior. E vamos ver. Está de regime é o motivo de não comer pizza? É porque está de regime. Portanto, isso aqui é uma oração subordinada adverbial, que é, gente? Causal. E eu tenho aqui minha oração principal. Note que não há vírgulas aqui antes do conector, porque é um advérbio na sua ordem direta, tá? Não posso ir hoje, tanto mais que meu filho está doente. Tanto mais que é um conector causal. Só que ele não é usual aqui no Brasil. Por isso que você, ao ler essa frase, estranhou um pouco. Não posso ir hoje,
tanto mais que meu filho está doente. Não entendi. Troca pelo porquê. Não posso ir hoje porque meu filho está doente. Agora você percebe. Tanto mais que, anote, é um conector o que, gente? Causal. Oração principal, oração subordinada adverbial, causal. Beleza? A água foi cortada. Ah, gente, eu adoro essa. Na medida em que. Essa expressão, você viu nas primeiras aulas de fonética que a expressão na medida em que se aproxima fonicamente com a expressão à medida que. Só estou te lembrando que à medida que é um conector que expressa proporção. Na medida em que expressa causa. É uma expressão fixa, na medida em que. Sempre que você a vir, saiba, é causa. E não confunda com a proporcional, à medida que tem uma crase. A água foi cortada, é minha oração principal. Oração subordinada adverbial, o quê? Causal. Vamos provar que o na medida em que é causa? É porque a causa não pagar a conta gerou o que como consequência? A água foi cortada. Vitor, você está falando em consequência. Eu posso chamar essa aqui de consecutiva? Posso não. Posso não. Você só vai classificar a subordinada que contiver o que, gente? A conjunção. Beleza? Fique ligado. A população está esclarecida, haja vista o excelente sistema de educação fornecido, né? Eu não sei o que é que está ali não, deixa eu ver aqui. Que eu não coloquei. É o 5. Sistema de educação trazendo informação. Trazendo informação está ali inócuo. A população está esclarecida, é minha oração principal. Haja vista, dentre outras situações, ele pode expressar outras situações. Haja vista pode ser uma conjunção causal, expressar a ideia de causa. Na maioria das vezes ele sempre expressa causa, tá? Mas ele pode ter um outro sentido. Haja vista é uma expressão que é somente feminina. Não existe haja visto, é somente haja vista, tá bom? Haja visto o excelente sistema, ou seja, é por conta do excelente sistema de educação trazendo informação que a população está o quê? Esclarecida. É uma relação de causa, oração subordinada adverbial, o que, gente? Causal. Lembre-se, haja vista pode concordar com o seu sujeito, o excelente sistema de educação. O excelente sistema de educação pode ficar no plural, os excelentes sistemas de informação. Aqui poderá fazer plural. Hajam vista. Note que só vai fazer plural se o elemento estiver no plural. E você sabia que esse plural, com o elemento aqui no plural, é opcional? Eu posso escolher colocar hajam vista, aqui não modifica, ou haja vista, no singular, mesmo aqui estando no plural. O plural do verbo haver aqui é facultativo quando esse estiver no plural, tá bom? Não fui à palestra, porquanto trabalhei até mais tarde. O conector porquanto não é utilizado aqui no Brasil. Eu dei uma procurada no Google para ver se eu achava em jornais. Tem uma ferramenta lá do Google que você coloca notícias e você coloca uma palavra. Aí ele vai procurar essa palavra dentro das notícias. Eu escrevi, você pode até fazer o teste. Porquanto em jornais nacionais aqui do Brasil. Você não vê. Essa conjunção é comum lá em Portugal e nas provas aqui no Brasil, se pergunta muito. Porquanto, eu costumo dizer que é P de porquê. Ele se assemelha ao porquê. O porquê não é causal? Então, o P de porquanto, porquê. O porquanto sempre vai ser causal. Se você tiver dúvida, analise o sentido. Não fui à palestra é a minha oração principal. E por que trabalhei até mais tarde? A causa é ter trabalhado até mais tarde. Oração subordinada adverbial, que causal. Toma bastante cuidado, candidato,
Para que você não confunda porquanto com quanto. Com quanto. Essa conjunção aqui, ela é sede concessiva. Conquanto e porquanto são muito semelhantes foneticamente, mas são de sentidos diferentes. Lembre-se, porquanto, P de porquê para tu associar a causal. Tá bom? Ok? Beleza. Tem outra que é do Vinícius de Moraes. Vamos fazer aqui essa frase? Veja esse trecho do soneto de Vinícius de Moraes, que todo mundo conhece. Eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal. Eu não quero que dure para sempre. Imortal, durar para sempre. Ele não quer que seja imortal. Posto que é chama. Ele não quer que seja imortal, porque isso é chama. Ele não quer que dure para sempre, porque é uma chama. É fugaz, acaba rápido. É por isso que ele não quer que seja imortal. Foi feito para durar pouco, não é verdade? Posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Lindo isso, né? Gente, o posto que, ele tem uma origem concessiva, né? Quase todos os autores, principalmente os autores mais antigos, dizem que o posto que, ele é somente concessivo. Só que o Vinícius de Moraes repaginou e deu um outro sentido à conjunção posto que dentro da chama, dentro do poema, né? Posto que, nesse caso, veja, que não seja imortal porque é chama, ele está dando uma causa, é porque ele é chama que não quer que seja imortal. Esse posto que deixa de ser concessiva e passa a ser causal. O Azeredo vê na sua gramática Oasis isso aqui como causa. Até ele usa esse exemplo do Vinícius de Moraes e até já caiu em prova. Um aluno meu disse, Vitor, posto que é o quê? Ele é concessivo. Só que dentro dessa frase aqui ele se apresentou como causal. Então tudo depende de uma análise. Analise bem, ok? Oração subordinada consecutiva. As orações subordinadas consecutivas, como o nome já diz, indica uma consequência. Geralmente as consecutivas se apoiam em conectores correlatos. Tal, tamanho, tanto, mais o que? Lembrando que esses elementos tal, tamanho são advérbios de intensidade que dão um suporte para um elemento de consequência. Deixa eu te mostrar aqui. Trabalhei tanto no computador que fiquei com ardência nos olhos. Tanto é um advérbio de intensidade que intensifica o verbo trabalhar. Trabalhei muito, tanto, que associado ao que, juntam-se e dão uma ideia de quê, pessoal? De consequência. Note, podia ser, trabalhei tanto, aqui não cabe o tal, né? Mas poderia ser, por exemplo, o esforço de visto era tanto que gerou dor nas costas, não é verdade? Então podia ser tal, tamanho, tanto que. Aqui não é um conector, tá? Ele é um apoio para esse conector, que é chamado de correlato. A conjunção consecutiva é apenas o que? É a ele que a gente classifica como consecutiva, tá bom? Mas veja, trabalhar tanto é a causa que gerou o que como consequência? Ficar com ardência nos olhos. Lembre-se que a causa e a consequência estão sempre juntas e você vai classificar apenas aquela que tenha o conector. Aqui é uma conjunção consecutiva. Portanto, oração subordinada adverbial, o que, gente? Consecutiva. Aqui vai ser a minha oração principal, minha OP. Perdi o ônibus da faculdade, de modo que cheguei atrasado. Beijo. Decora essa aqui. Sempre vai ser uma conjunção consecutiva. De modo que eu tomo cuidado de avaliar sempre o sentido, mas aqui não tem saída. Sempre vai ser uma consecutiva.
Perder o ônibus da faculdade vai ser minha oração principal. Qual é a consequência? Chegar atrasado. Veja, perder o ônibus gerou uma consequência que é chegar atrasado. Oração subordinada adverbial, o que, gente? Consecutiva. De tal sorte, esse conector aqui vai dar um suporte à conjunção que. De tal sorte a cidade crescera, é porque a cidade cresceu que não a reconhecia mais. Esse de tal sorte que eu vejo como conector causal, tá? Vitor, poderia ser duas orações aqui? Não, eu só posso ter uma por período, tá? De tal sorte a cidade crescera, que gerou o que como consequência? Não a reconhecer mais. Então eu tenho aqui minha oração principal, que não a reconhecia mais, minha oração subordinada adverbial, que consecutiva, tá? Mas assim, é uma questão a se estudar aqui. Aqui parece duas orações adverbiais, uma causal e a outra consecutiva, porque tem conector, né? De tal sorte que. Eu vou avaliar mais a fundo. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham dessa número 3. As notícias eram boas, de maneira que não me causaram preocupações. Tanto de maneira que, como de modo que, não podem expressar outra coisa a não ser consequência. Tá bom? As notícias eram boas, o fato de ser boa gerou o que como consequência? Não me causar preocupações. Oração subordinada adverbial, que, gente? Consecutiva, tá bom? O conector que é o mais famoso das consecutivas. É necessário, portanto, você não confundir com outras conjunções. A gente viu o que como explicativo, a gente vai ver o que como várias outras coisas, como conjunção integrante lá nas substantivas, mas eu quero chamar aqui pela semelhança com uma adjetiva. Note aqui, ó. Quero que você analise esse 1 e 3 primeiro, né? Depois a gente vê o 2. Está na apostila de vocês, abaixo da explicação. Os alunos fazem um barulho que incomoda todo o colégio. Os alunos fazem um barulho, esse que possui um antecedente que é barulho, ou seja, os alunos fazem um barulho, o qual, retomando barulho, incomoda todo o colégio. Como esse que é sinônimo de o qual, a gente vai ter aqui um pronome relativo. Pronomes relativos iniciam o que? Uma oração subordinada adjetiva, sem vírgula, restritiva. A gente vai ver isso na próxima aula. Os alunos fazem um barulho que não consigo me concentrar. Você consegue notar a diferença entre um e outro? Veja, os alunos fazem um barulho o qual não consigo me concentrar. Na verdade, o sujeito desse consigo aqui é eu. Esse que não tem valor de o qual, esse que não tem antecedente. Os alunos fazem um barulho, causa, que gerou o que como consequência? De não conseguir me concentrar. Nesse anterior, nós temos o que retoma barulho, que é um antecedente, e que é o sujeito do verbo incomodar. Nesse caso, o que não retoma barulho, porque se ele retomasse barulho, ele teria que ser o sujeito do verbo conseguir. Consegue compreender isso aqui, gente? O sujeito é eu não consigo me concentrar por causa do barulho. Então aqui eu tenho uma adjetiva e aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial e consecutiva. Queria tanto ouvir vocês suas dúvidas aqui, mas deixa aqui embaixo que a gente responde. Os Estados Unidos atiraram uma bomba que acabou com a Rússia. Esse que retoma uma bomba. Uma bomba acabou com a Rússia. Nesse caso também eu tenho uma outra adjetiva restritiva. Esse que retoma bomba, que bomba é o sujeito do verbo acabar, sendo uma adjetiva.
Isso aqui precisa de muita calma e análise para tu não confundir com uma adjetiva. Quando a gente explicar as adjetivas na próxima aula, vai ficar mais claro esse elemento. Pelo menos eu espero que fique, né? Opa, ai, porcaria. Gente, tá doendo. Orações subordinadas concessivas. As concessivas são irmãs das adversativas, tá, gente? Adversativas, elas são irmãs. Quando eu digo irmãs, são diferentes, são muito diferentes, porque são duas pessoas distintas, né? Concessiva e adversativas, mas com o mesmo gene, elas têm uma semelhança. Qual é a semelhança entre as concessivas e as adversativas? O sentido de oposição. Tanto as concessivas quanto as adversativas transmitem ideias contrárias dentro de uma frase. Por isso que muita gente costuma confundir a oração coordenada adversativa com as orações subordinadas concessivas. Para que você não confunda, a primeira coisa, tem que decorar conector, cara. Mas, porém, entretanto, todavia, não obstante, senão, você decorou as adversativas. E quais são as concessivas? O embora é a mais famosa. O embora é a conjunção mais famosa da concessiva. Decora pelo menos esse, mas tem outros no material de vocês, gente. Quais são aí? Apesar de, ainda que, qual é o mais, gente? Por mais que, se bem que, mesmo que, conquanto, em que pese, todos esses conectores. Uma tática é decorar conector. Você não pode se livrar disso, não. Decore os principais. Decora só os 3 primeiros concessivos. O embora. Qual é o outro aí que está na ordem? Apesar de e ainda que. O ainda que é clássico também como concessivo. Uma outra coisa que você pode se basear é que as adversativas, as coordenadas adversativas, não permitem que venha na ordem inversa. Por exemplo, eu não poderia começar assim, ó. Rodrigo estudou, porém foi reprovado. Eu não poderia trazer esse porém foi reprovado para o início. Porém foi reprovado, Rodrigo estudou. As adversativas não permitem deslocamento para o início. Já as concessivas permitem, tanto podem vir no início como no final. Essa é uma dica valiosíssima, tá no material de vocês, podem grifar, tá bom? Então vejamos, embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Você sabe que o conector é o embora, não é verdade? O embora. Sei que esse embora está relacionando ideias opositivas. Bicho, se veio no início, não tem como isso aqui ser adversativa. Portanto, ela é concessiva. Então, eu vou classificar a primeira aqui como oração subordinada adverbial concessiva. E se é concessiva, a minha outra é a oração principal. Lembre-se, a vírgula está marcando o quê? O deslocamento da oração. Farei o correto mesmo que você seja contra. Mesmo a pessoa sendo contra, eu vou fazer o correto. Tá dando uma ideia de contraste entre duas pessoas aqui. E quem faz isso é o conector mesmo que. Não é verdade? Portanto, eu tenho minha oração principal aqui, oração subordinada adverbial concessiva. Estou com dúvida se é concessiva ou adversativa? Coloca no início. Mesmo que você seja contra, eu farei o correto. Veja como ela dá para ser deslocada. Gente, não tem para onde correr. É bem valiosa essa dica. O árbitro não se exaltou. Olha o posto que aqui, gente. O posto que a gente viu agora há pouco, sendo como causal, ele é originalmente concessivo. Note a ideia de oposição aqui, cara. O árbitro não se exaltou, posto que houvesse ambiente hostil. Mesmo havendo um ambiente hostil no campo, todo esburacado, a grama não está boa, está molhada,
o árbitro não se exaltou, permaneceu calmo. Ou seja, eu tenho uma ideia de contraste. Ele deveria, né, por conta do estado do campo, ele deveria estar exaltado, mas não houve exaltação aqui. Portanto, eu tenho uma ideia de contraste expresso pelo posto que, tá bom? Eu tenho oração principal e oração subordinada adverbial, que é, gente, aqui? Concessiva. Vitor, por que não é causal? Veja, o árbitro não se exaltou porque houvesse ambiente hostil? Não faz sentido. Porque houvesse hostil, a causa de haver um ambiente hostil mostraria que ele tinha se exaltado, mas ele não se exaltou. Por isso que dá a ideia de oposição e contraste. Tá dando para entender aí, gente? Sim? Ótimo. Os preços não aumentaram conquanto o país atravessasse uma crise. Estão lembrados do conquanto? Que eu mostrei aqui para vocês? Conquanto, com C, lá em cima na causal era o porquanto, que dá a ideia de causa. Aqui o conquanto com C de concessiva. Avalia aí o sentido contrário aqui, gente, ó. Os preços não aumentarem com o país em crise, como nós estamos vivendo aqui pós-pandemia, ou ainda pandemia, né, que ainda continua, o país atravessasse uma crise, o preço não aumentou. O arroz aumentou e muito, né? Mas a frase hipotética aqui, mesmo com o país atravessando uma crise, os preços não aumentaram. Há uma oposição, oração principal, oração subordinada adverbial, que é, gente? Concessiva. Em que pese, bicho, é lindo demais esse conector aqui. Em que pese, em que pese. O em que pese, de existência, ainda que sobrevive lá em Portugal, ele lida ideias contrárias, né? Mesmo que pese, ou seja, mesmo que fique ruim te deixar, farei de bom grado. Mesmo que eu sofra, eu vou te deixar. Olha a ideia de oposição aí. Oração subordinada adverbial concessiva. E eu tenho aqui minha oração principal. Cara, sempre circule os conectores. Decorar conector é um papel fundamental para você interpretar bem um texto e tem provas que nem cobram a classificação da oração, cobram apenas o valor da conjunção ou pedir que você troque uma conjunção de igual valor. Você tem que conhecer as conjunções. No número 4, nós temos as conjunções condicionais, que vão estabelecer uma ideia de condição. Os principais conectores é o se e o caso, que você conhece muito bem, transmitem uma ideia de condição. Mas tem outros, como contanto que, desde que, a menos que, somente que, apenas se. É fácil identificar a ideia de condição nas condicionais. Veja. Contanto que leves seu irmão, eu estou grifando de preto aqui, a conjunção, faça esse uso também, viu? Ó, contanto que leves seu irmão, irás à festa. Tudo isso aqui é minha oração subordinada adverbial condicional, porque está estabelecendo uma ideia de condição em relação à oração principal, que é irás à festa. Ou seja, você só vai à festa se levar o seu irmão, contanto que leve seu irmão. Se ele cumprir o acordo, seguiremos o projeto. Eu só vou cumprir o acordo se você cumprir, nós só seguiremos o projeto se ele cumprir o acordo. Então, cumprir o acordo é a condição para que sigamos o meu projeto. Oração subordinada adverbial condicional estabelece condição em relação à oração principal. Caso não saia de casa, eu te pego às 18. Caso imprime uma ideia de condição. Se você não sair de casa, caso não saia de casa, eu te pego às 18. Oração subordinada adverbial condicional e aqui é a minha oração principal. Tudo bem? É comum em provas, candidato, pedir para trocar uma conjunção pela outra, mantendo o seu sentido original. Só que, quando se troca uma conjunção pela outra, geralmente a frase, a forma verbal, não se adequa bem.
Vou te mostrar o que é comum em prova, principalmente com as condicionais se e caso. Por exemplo, na frase, se sair, fecha a porta. Se sair, nós temos aqui uma conjunção condicional. Se sair, né? Aqui está no futuro do subjuntivo, aqui não é reduzida não. Se sair, fecha a porta. Botou porto, fecha a porta. A palavra se, que é uma conjunção condicional, e caso também é uma conjunção condicional, ambas possuem o mesmo sentido. Ambas poderiam ser substituídas, mas muitas provas pedem, pode ser substituída? Só isso, não pode. Porque há a necessidade de fazer ajustes na frase para que se troque uma conjunção de igual valor. Se sair, fecha a porta. Caso saia, fecha a porta. Então, a conjunção se poderá ser trocada pela palavra caso, que é uma conjunção condicional, fazendo os devidos ajustes verbais. Tem que fazer esse ajuste do tempo verbal. Fica ligado que isso aqui cai demais, trocar o se pela palavra caso. Tudo bem? Nosso próximo tópico, vamos falar das orações subordinadas comparativas, que estabelecem o que, gente? Uma relação de comparação com a oração principal. O celular era tão, veja esse conector correlato, tão bom, aqui intensifica o adjetivo, que é um advérbio de intensidade, tão bom quanto o antigo era. Quanto o antigo era é uma oração subordinada adverbial, o que, gente? Comparativa, estabelece a comparação com a anterior. Tão quanto, vamos chamar de conector correlato, mas lembre-se, o conector é só o quanto. O tão é um advérbio de intensidade da palavra bom. Aqui é a minha oração principal. Beleza? Ele era tão feliz, intensificador de feliz, como um dia de sol. O como está aqui como nossa conjunção. Pessoal, é comum nas orações comparativas a omissão do verbo da oração subordinada. Note aqui nessa frase, por que é comum? Para evitar repetição. O celular era tão bom quanto o antigo era. Você veja que se eu apago o verbo da segunda oração, ela não fica sem sentido. Leia. O celular era tão bom quanto o antigo. A frase fica com total sentido, fica até mais coesa. Se eu retirar, muitos gramáticos entram em discussão dizendo o seguinte: Vitor, quanto o antigo. Quanto o antigo não poderia ser chamado de oração por não conter um verbo. É verdade. Mas, Vitor, o verbo não estaria elíptico para não haver repetição? É isso que os gramáticos discutem. Em chamar isso aqui de um simples advérbio comparativo ou chamá-la de oração comparativa. Eu, Vitor, acho que mesmo sem o verbo aqui, ela continua sendo uma oração comparativa, uma oração subordinada adverbial comparativa, porque repetiu o mesmo verbo. Mas nessa segunda, como um dia de sol, eu poderia chamar isso aqui de oração subordinada adverbial comparativa? Vitor, se tu está chamando de oração, cadê o verbo? Aí alguns gramáticos dizem, não, isso aqui é simplesmente um advérbio de comparação. Pascoal Segala diz o seguinte, que se houver a possibilidade de repetir o verbo da oração principal aqui, ele vai ser oração. Vamos tentar? Ele era tão feliz como um dia de sol era. Gente, cabe perfeitamente. Portanto, isso aqui é sim uma oração comparativa. Lembrando que nem todos os autores concordam com esse ponto de vista, tá? João voltou para casa como se fosse um trem. Olha o conector como aqui, semelhante a um trem. Oração subordinada adverbial, o que, gente? Comparativa. Aqui é a minha oração principal. Nas orações conformativas, nós temos um modelo a ser seguido. Algo como deve ser escrito ou como foi orientado. É mais um elemento de instrução.
são as conformativas, que tem os conectores consoante, conforme, segundo, de acordo com, consoante, são esses os principais conectores. Como a TV anunciou, conforme a TV anunciou, consoante a TV anunciou, haverá sorteio hoje às 19 horas. Note que aqui eu tenho um sentido conformativo, porque passa a autoria do que se disse para outra pessoa, né? Diz que como foi avisado. Na verdade, esse elemento aqui, conformativo, é muito presente nos índices jornalísticos. Tem muito isso. Quase toda reportagem tem. Fiz o bolo conforme a receita me ensinou, né? Então veja, vamos analisar essa primeira aqui. Quando se disse aqui, ó, como a TV anunciou, haverá sorteio hoje às 19 horas, conforme. Portanto, eu tenho a oração subordinada adverbial, que é, gente? Conformativa. E aqui eu tenho minha oração principal. Fiz o bolo conforme a receita. Nesse caso aqui, gente, eu acredito que haja um período simples aqui, porque eu só tenho um verbo. Aí entra naquela mesma discussão das orações comparativas. Há um verbo implícito aqui? Pascoal Segala diz que quando for o verbo repetido, fiz o bolo conforme a receita fez. Seria mais como a receita orientou, né? Ensinou. Eu, numa prova, chamaria isso aqui de conforme a receita como um advérbio conformativo simples. Tá? Mas tem autores que diz que sim, que isso aqui poderia ser uma oração subordinada adverbial conformativa e essa a principal. Estou dizendo a você que existe essa dicotomia, fique muito ligado. Nas conformativas, quando não for aquela questão do verbo repetido, fique de olho nessa questão, tá bom? Falei das conformativas, vamos falar das finais. As orações finais estabelece uma finalidade em relação à oração principal. Para que alguma coisa foi feita? Qual foi o objetivo? Qual foi a intenção? Todos se esforçaram para que tudo desse certo. A conjunção é o para que. Todos se esforçaram com a finalidade de tudo dar certo. Oração principal. Oração subordinada adverbial, que é, gente, aqui, final. Uma característica da final é que a conjunção, no caso, para que, a fim de que, no caso aqui da segunda, já não é tão comum no nosso dia a dia. Nós preferimos não utilizar o para que, tirar o que e deixar só o para. Veja como é mais comum no nosso dia a dia. Todos se esforçaram para tudo dar certo. Não é verdade? A gente coloca o infinitivo, dar, para que tudo dê certo. A gente coloca dar, tá? Fique muito atento a isso, tá? Mesmo assim, eu tenho uma oração final, é reduzida. A gente vai falar daqui a pouco sobre as orações reduzidas, viu? Então, para que é uma conjunção final. A aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse. Para que não reprovasse. Oração subordinada adverbial, que, gente, aqui? Final é a finalidade, aqui é a minha OP. Veja essa terceira. Force a tampa para abrir. Force a tampa, OP, oração subordinada adverbial, final. Vitor, cadê a conjunção? Não tem conjunção aqui, não. O para é uma preposição. Para que é uma conjunção, é uma locução conjuntiva. Aqui eu só tenho a preposição. Fica ligado nessa dica. Vitor, e assim, mesmo assim vai ser uma final? Vai, porque tem o verbo aqui no caso, que é o verbo abrir. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial final, só que ela está reduzida de infinitivo. Não se preocupe por horas com isso. Eu coloquei essa reduzida aqui de infinitivo porque é comum as reduzidas de infinitivo nas finais. Quase sempre a gente utiliza uma reduzida de infinitivo para falar sobre as finais. Fique ligado nessa dica, beleza? A oração subordinada temporal vai estabelecer uma ideia de tempo, não é verdade? Quando você chegar, verifique os arquivos. Quando é a conjunção.
Quando você chegar, oração subordinada adverbial, o que, gente, aqui? Temporal. Verifique os arquivos é a minha oração principal. Veja, eu não tenho um verbo no infinitivo aqui não. Aqui está no futuro do subjuntivo. O verbo está flexionado aqui. Atento. Mal entrei na sala, gente, que maravilha. Você está vendo aqui um advérbio que se tornou uma conjunção. Mal aqui não é o advérbio de modo, não. Esse mal aqui é uma conjunção temporal. Mal entrei na sala, aqui no caso, é quando eu entrei na sala, ao entrar na sala. Esse mal é uma conjunção temporal. Oração subordinada adverbial, o que, gente, aqui? Temporal. E aqui é a minha oração principal. Eu adoro o mal, que é um advérbio servindo de conjunção. Isso é maravilha, né? A última nós temos aqui as proporcionais. Oração subordinada adverbial proporcional estabelece uma ideia de proporção, de fatos que acontecem de forma simultânea, ao mesmo tempo. Lembra da balança? Elementos que acontecem concomitantemente. Quanto mais bebia, mais embriagada se sentia. Nós temos um conector correlato, que eu costumo classificar só no último mas. Quanto mais bebia, mais embriagada sentia. Olha a ideia de proporção aí. Oração subordinada adverbial, o que, gente? Proporcional. Ela prepara o almoço. Olha, à medida que essa vírgula não tem aqui não. Nem essa, porque elas estão... nos conectores correlatos, quando elas forem muito extensas, vem vírgula, né? Eu não colocaria, mas eu vou deixar a vírgula aqui. Aqui não é correlato, então não tem na segunda, só tem na primeira. À medida que assistia TV. Ela vai preparar o almoço à medida que assiste TV. Fatos simultâneos. Portanto, oração subordinada adverbial, o que, gente? Proporcional. E aqui eu tenho minha oração principal. Algumas orações proporcionais se parecem muito, aliás, podem transmitir numa semelhança frasal com uma ideia de modo. A NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, só estabelece 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Mas alguns autores mais modernos podem considerar, né, eu já vi muitos gramáticos como Bechara, como Rocha Lima, como o próprio Segala, mostrando a semelhança com uma ideia de modo. Eu escrevi para um site português, o Cyberdúvidas, ele diz que não existe oração subordinada adverbial modal. Na verdade, essa influência parece mais no Brasil. Lá em Portugal não existe. Portanto, não use essa classificação de modal. Eu nunca vi cobrando em prova. No dia que aparecer em prova, a gente debate esse assunto, beleza? Então, eu tenho: aqui viverás em paz dessa forma, sem que ninguém te incomode. Quando o elemento expressar modo, ela vai ser uma proporcional. Viverás em paz à medida que ninguém te incomode, tá bom? Parece mais uma causa. Não, é modo mesmo. As modais, quando se parecer com modo, classifica como o que, gente? Como oração subordinada adverbial, que proporcional. Eu não consigo ver ideia de proporção aqui não, tá? Eu aprendi a aceitar. Quando der a ideia de modo, ela vai ser proporcional. Aqui eu tenho minha oração principal. Aprendeu dessa forma, lendo os escritores clássicos. Aprendeu minha oração principal, oração subordinada adverbial, que, gente? Proporcional. Veja como isso aqui parece uma ideia de modo. Aprendeu dessa forma. De que forma? Lendo os escritores clássicos. Veja que aqui eu não tenho uma conjunção para ligar, porque o período está reduzido de gerúndio. Eu reduzi de gerúndio para você perceber essa ideia modal. Lembrando, quando parecer uma ideia de modo, classifique como proporcional. Tudo bem? Gente, estamos chegando aqui ao final da nossa aula do período 2, orações subordinadas. Deixo vocês com a atividade, as questões de concurso.
boa sorte e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Fiquem com Deus.